Então, a gente vai falar um pouco de desenvolvimento sustentável, entender um pouco de toda essa onda, né, que a gente tem escutado bastante em empresas, na TV, comerciais, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, economia circular, todos esses termos famosos, né, e a gente vai tentar trazer isso para o nosso dia a dia, entender como nós podemos ser impactados pelas mudanças que estão acontecendo e como nós podemos responder a tudo isso que está chegando para a gente. Então a gente vai falar um pouco de meio ambiente, sustentabilidade, objetivos de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e consumo. O meio ambiente é o lugar onde a vida se desenvolve. Então tem uma definição aqui bacana, né? Engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca: água, solo, vegetação, clima, animais, seres humanos, entre outros. Ou seja, o meio ambiente não é algo que está externo a nós. Nós somos parte do meio ambiente. Então nós somos afetados por tudo que acontece no meio ambiente, sim ou não? Tá calor, a gente fica com calor. Tá com frio, a gente fica com frio. Chove demais, cai barragem, né? Causa desastre, como nós vimos no litoral. Poluição causa doenças, causa aquecimento global. Tudo envolve o ser humano. Parte dele, né? Parte do clima, mas muita coisa tem sido nossa contribuição. E é isso que a gente tem que refletir um pouco hoje. Então, no Brasil, a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981. Ela define ambiente como um conjunto de condições, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite e rege a vida em todas as suas formas. Isso é importante, esse conceito, a gente entender assim, que permitir, abrigar e reger a vida em todas as suas formas é um conceito que tem que fazer parte das nossas escolhas. Então, depois a gente vai ver lá na parte de consumo, as nossas escolhas influenciam nas consequências ambientais que a gente está vendo hoje em dia. Então, além dessas definições de meio ambiente, né, na legislação tem outras definições. Meio ambiente natural, são os recursos naturais, que a gente viu nessa aqui, essa Lei 6938 aqui, é a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, meio ambiente artificial, ou seja, espaço urbano, parques que são construídos, que são edificados, museus, por exemplo. Meio ambiente cultural, a história do povo, seus elementos. E meio ambiente do trabalho, que aí efetivamente entra na questão de segurança do trabalho, a exposição das pessoas aos riscos durante o trabalho. Preservação do meio ambiente. A preservação do meio ambiente depende muito de nós. Não só às vezes a gente acha que a preservação do meio ambiente é algo que está na mão só do governante, que está só na mão da empresa, mas na verdade as escolhas dos governantes passam por quem? Por nós. As escolhas dos produtos que nós consumimos, as empresas produzem os seus produtos, mas quem escolhe consumir os produtos? Somos nós. Então a preservação do meio ambiente depende muito da sensibilização das pessoas, da sociedade. Então depende muito de como nós nos comportamos, de como nós consumimos. A cidadania deve contemplar, né, atividades, né, e noções que contribuam para a prosperidade do meio ambiente. O que é prosperidade do meio ambiente? É o quanto a gente vai ter de recursos naturais ao longo do tempo. Por exemplo, o quanto nós vamos ter de minério de ferro ao longo do tempo? Depende muito de como a humanidade consome ferro. Quanto tempo a gente vai ter gás natural? Depende muito de como a humanidade consome gás natural. Então tudo depende de nós, tudo depende das nossas ações, das nossas escolhas. Dessa forma, é importante a gente ser instruído, né, desde pequenininho até os mais velhos, através de formação nas escolas, em outros locais. Este bate-papo tem esse objetivo aqui, de a gente começar a olhar para as nossas escolhas e ver os impactos que nós causamos. E aí vem a tal da sustentabilidade, né? A palavra ela é autoexplicativa, né? Sustentar
habilidade. Então, a habilidade de se sustentar. É como a gente consegue, como sociedade, ter ações que perpetuem um certo conforto, uma certa prosperidade, uma certa dignidade para as pessoas ao longo do tempo. Como a gente sustenta isso? Então, tem um pilar econômico, social e ambiental, muito delicado. Então, por exemplo, tudo depende de dinheiro, financiamento. Né? Então, a gente precisa de salário para poder ter as coisas em casa, ter a comida, né? Pagar as contas. As empresas precisam ter o seu lucro para gerar emprego, para fornecer os seus produtos economicamente. Então, o governo precisa arrecadar impostos para fazer benfeitorias, para gerar educação, segurança, saúde. As pessoas precisam ter vida digna, ter acesso a saneamento básico, moradia, boa alimentação. E tudo isso depende dos recursos que nós extraímos do meio ambiente. Como eu disse, tudo vem de algum recurso natural, direta ou indiretamente. Então esse equilíbrio chama-se sustentabilidade. Então, o desenvolvimento sustentável é a maneira como que as atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem comprometer que as gerações futuras também satisfaçam as suas necessidades. Isso é desenvolvimento sustentável, ou seja, a sociedade ela vai criando emprego, vai gerando moradia, vai gerando dignidade para as pessoas vão tendo acesso à cultura, lazer, emprego e vão consumindo recursos, mas isso precisa ser feito de maneira sustentável para que as próximas gerações também tenham o mesmo acesso. Isso se chama desenvolvimento sustentável. E isso está muito ligado, depois a gente, voltando aqui sempre na mesma questão, ao como nós escolhemos a maneira de consumir tudo que nós temos ao nosso redor. Como nós consumimos informação, energia, água, alimentos, roupa. Todas essas escolhas que nós fazemos vai impactar no futuro das próximas gerações de também satisfazerem suas próprias necessidades. Esse aqui é a referência, né? Depois, se vocês quiserem, depois acho que a gente pode distribuir, né, o material para vocês terem acesso às referências e depois pesquisarem, né, se aprofundarem mais nos temas. Então, ela está diretamente relacionada com um desenvolvimento econômico, usando recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Essa é a grande sacada do desenvolvimento sustentável. Então, a sustentabilidade serve como alternativa para garantir a sobrevivência dos recursos naturais. Só dos recursos naturais? Não. Também dos seres humanos, né? Sociedades, soluções ecológicas e desenvolvimento. Algo que é muito importante, né, do que motivou a gente trazer esse tema aqui, é que vocês, principalmente, né, os jovens, os professores, quem está aqui nas escolas, tem uma grande oportunidade de começar a raciocinar como desenvolver soluções ecológicas. Né? Como a gente pode fazer isso? Pode fazer uma feira de ciências, pode fazer um programa daqui no bairro, em torno da escola, sobre reciclagem, pode desenvolver produtos através de material reciclável, pode desenvolver alguma solução econômica para problemas ambientais. E isso depois lá na frente a gente vai ver que no Brasil a gente está muito atrás no tema de reciclagem, por exemplo. Na Constituição brasileira, né, tem lá o artigo 225, que diz que todos têm o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade da vida, impondo-se ao poder público e a nós, a coletividade, o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, entendeu-se, né, ou seja, naquela época que a Constituição foi escrita, em 81, né, entendeu-se ali, né, os nossos representantes, que o poder público e toda a população tem o dever de preservar o meio ambiente, de alguma forma. Então, é nesse exercício que também, além de sobrevivência, além de essencial para manter a vida
numa maneira digna e próspera, né, e que haja recurso para as próximas gerações, também entende-se que é um dever cívico fazer isso. Quais são os grandes desafios da sustentabilidade? Garantir a disponibilidade de recursos naturais, respeitar os limites da biosfera para absorver resíduos e poluentes e reduzir a pobreza em nível mundial. Por que é um desafio? A gente está falando de 3 pontos essenciais, né? Garantir recurso natural, respeitar o limite da biosfera e reduzir a pobreza. Por que reduzir a pobreza é também um desafio? Não só pela questão social de dar dignidade para as pessoas. Quando você eleva o índice de consumo, ou seja, a pessoa ela vai tendo mais acesso a lazer, cultura, educação, consumindo mais, ela também, por outro lado, começa a consumir mais recursos naturais. E aí começa a gerar mais resíduos e poluentes, porque para você gerar todos os produtos que nós consumimos, tudo que a gente está aqui, né? Roupa, sapato, carteira, óculos, tudo, o shampoo que a gente usou para lavar o cabelo, o sabonete, tudo veio de recurso natural e tudo volta de alguma forma para a natureza. Sim ou não? Muito bem. Então, como disse, né, tem lá os 3 aspectos da sustentabilidade: social, que engloba as pessoas, as suas condições de vida, educação, saúde, a questão da violência, lazer, dentre outros aspectos; a parte ambiental, que tem a ver com os recursos naturais; e a parte econômica, como tudo isso se paga, né? Ou seja, como gerar educação, saúde e lazer, como consumir, né, recursos e produzir, como tudo isso se paga e como isso se mantém economicamente. Bom, a parte social sugere igualdade entre as pessoas, baseando-se no bem-estar da população. Existe igualdade entre as pessoas? Não. Então, por isso que é um desafio da sustentabilidade, você dá dignidade para as pessoas. É necessário, para que isso aconteça, o que é necessário? Que as pessoas elas entendam que elas precisam participar de alguma forma dos fóruns sociais, seja do CCC, né, do nosso Conselho Consultivo Comunitário, seja, por exemplo, aqui em Rio Grande da Serra tem a parte do Conselho de Segurança, né, que aí vai falar lá da questão da violência que a gente viu. Tem o Conselho de Cultura, tem o Conselho de Saúde, tem vários pontos, várias oportunidades de as pessoas se engajarem. As pessoas se engajam? Não. É muito difícil você conseguir que alguém saia da sua zona de conforto para ir em direção de algum lugar que ela não vai ter. Geralmente os conselhos, né? Os conselhos aqui em Rio Grande da Serra são voluntários. São voluntários. A pessoa precisa ter o desejo de colaborar para melhorar as coisas, né? A parte ambiental, a gente já falou bastante. Sustentabilidade empresarial. Existe uma coisa, algo meio velado que todo mundo sabe, né? Na verdade, toda empresa ela precisa gerar lucro, sim ou não? Senão ela não se mantém. Como é que ela vai se manter? Ela precisa pagar os funcionários, pagar os impostos, pagar as matérias-primas, pagar o transporte do seu produto, obter as licenças, precisa ter uma série de custos relacionados a qualquer coisa que ela vai produzir e ela precisa gerar lucro para que ela se mantenha ao longo do tempo fazendo aquele produto. Então, e aí qual que é o desafio das empresas, né? Não sei se vocês conhecem a Associação Brasileira da Indústria Química, que eu não trouxe aqui porque não vai ficar muito grande a apresentação, mas lá nós temos, dentro dessa associação, em torno de 180, 200 empresas químicas nessa associação que correspondem a 90% dos produtos químicos produzidos no Brasil. Ou seja, está muito bem representado lá. E nós temos indicadores ambientais. Então, a indústria química, ao longo do tempo, ela tem melhorado em muito a sua performance com relação a resíduos, com relação a efluentes, com relação
a emissões atmosféricas, a consumo específico das suas matérias-primas, tem melhorado muito. Mas o problema é que não existe só a indústria química no Brasil, existe uma série de outros ramos que precisam também fazer o mesmo exercício. Qual que é a questão desse exercício todo? Né? Ela tem uma postura de responsabilidade com valores ambientais e sociais, fundamenta, né, as suas ações na preservação do meio ambiente, na melhoria da qualidade de vida, de maneira economicamente sustentável. Então, quando nós olhamos para todas as empresas que tem no Brasil, todas as, por exemplo, empresas que tem mais, a gente consegue ver mais, né, no nosso dia a dia, uma Natura, uma Unilever, essas empresas que que fazem produtos diretamente para nós, né? Elas colocam lá as suas propagandas relacionadas à sua responsabilidade socioambiental e tal. E tudo isso incentiva e nos dá um pouco mais de segurança de que essa empresa tem feito o seu papel, né, uma postura de responsabilidade com valores ambientais. A indústria química, geralmente, ela produz produtos para outras indústrias, então ela não aparece tanto na mídia, né, a gente não vê tantas as ações que elas realizam. Mas nós temos, né, na fábrica o programa Fábrica Aberta, né, vocês podem, logo ele está se estabelecendo aí depois da pandemia, vocês podem verificar aí com a escola e marcar um dia para vocês conhecerem a fábrica e conhecerem o que nós fazemos e como nós fazemos. Para vocês verem que existem sim muitas empresas preocupadas com a sua contribuição social e ambiental também. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, junto com vários países que estão lá, escreveram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não vou falar de todos aqui, porque é bastante tempo. Então, vou começar aqui primeiro um dos objetivos, que é o sexto, né, água potável e saneamento. Então, no Brasil, o lançamento de efluentes em rios é predominantemente de esgoto doméstico, sem tratamento, infelizmente. Então, existe muito, por exemplo, uma Sabesp da vida, né, coleta, tem a sua rede de coletora de esgotos, nossa casa vai lá e pluga lá na rede coletora, todo o esgoto doméstico sai da nossa casa, vai para essa rede coletora, mas nem sempre vai para uma estação de tratamento de esgoto. É o famoso afastamento do esgoto sanitário. Ele acaba sendo afastado e jogado num rio mais lá para frente. E é isso que acontece no Brasil. Segundo o Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, em 2021, 55,8% somente da população do Brasil tem acesso à rede coletora de esgoto. E mesmo assim, quem tem acesso, um pouquinho mais da metade desse volume coletado só é tratado. O que isso impacta? Isso impacta na qualidade da água dos rios. Porque a gente produz os nossos alimentos, né, usamos lá o sanitário, tomamos banho e tudo aquele esgoto sem tratamento vai com uma série de poluentes que vai chegar no rio, e o rio tem a sua vida ali, né, o seu ambiente, a sua fauna aquática, e ali tem micro-organismos que conseguem se alimentar daquela carga orgânica que está chegando ali. Só que a quantidade de carga orgânica que chega no rio, a quantidade é muito grande, o que acontece acaba virando um Pinheiros, um Tietê, que fica aquela água escura, cheiro horrível, né? E praticamente um esgoto a céu aberto, e a vida naquele rio se extingue e aquela água não dá mais para ser utilizada. Ela acaba sendo poluída e o recurso hídrico acaba sendo prejudicado, a gente acaba tendo menos acesso àquela água de qualidade. Então aqui está depois eu coloquei aqui o site, né, para você ter acesso, né, do governo brasileiro aqui, né, falando sobre esgoto sanitário. Aqui está o dado, né, a média no Brasil de quanto que é tratado, quanto é coletado, né, 55,8%. Então, aqui está por região e tal, quantidade de municípios que foi feita a pesquisa. Infelizmente, a realidade é que tem muito a se fazer com relação ao esgoto sanitário no Brasil.
saneamento básico, está ligado diretamente à saúde das pessoas, porque quanto pior a qualidade da água, quanto menos acesso à água de qualidade, água tratada, maior o índice de doenças que as pessoas começam a ser expostas a elas, né? Abastecimento de água já tem um pouquinho melhor, né? 84% dos municípios do Brasil têm acesso à água tratada, né? Aqui, coisa importante, aqui é a estatística de chuvas e vazões. Quanto mais escuro tiver a região do mapa, é mais água que eles têm, né? Nós estamos aqui, né? Aqui está o Nordeste, né? Minas Gerais deve estar por aqui. Aqui está por bacia hidrográfica, por isso que não parece um estado isso daqui, tá? Então as bacias hidrográficas, elas compõem vários estados, rios, regiões específicas, né? Então por isso que aqui é um mapa de bacias hidrográficas. Então a gente tem aqui muita gente morando nessa região sudeste, é a região mais habitada do país. Porém, onde está a água? Lá em cima, né? Então, precisamos economizar água, sim ou não? Precisamos economizar água. Você sabe qual que é o índice de perda de água tratada? Esse índice de perda de água tratada tem um instituto que chama Trata Brasil, ele divulga anualmente, né, o ranking do saneamento, e ele fala lá da perda de água tratada. Nós tivemos em 2020, se eu não me engano, esse índice chegou a 50%. Agora, em 2021, ficou 38,2%. A gente perde muita água. E o que isso significa? A gente vaza água na distribuição, ou existem ligações irregulares de água. E aí, quanto mais água a gente perde, menos água a gente oferece. Quanto menos água a gente oferece, menos água chega para quem precisa de água. Então, por isso é importante, você viu um vazamento de água, liga para a Sabesp. Você tem lá em casa um vazamento de água, conserta o vazamento de água, né? Porque isso impacta nas outras pessoas, né? E aqui é um gráfico que fala dos consumos, né? Então, aqui é legal esse site aqui que é interativo, você consegue ver aqui, clicar aqui, ele muda, você consegue enxergar melhor aqui as porções. Mas 50% de toda a água consumida no Brasil vai para irrigação, 25% para consumo urbano, 9% para indústria, 8% abastecimento rural, 5% termoelétricas, 2% mineração, 2% consumo animal. Então aqui está a fatia do consumo de água. Então hoje a agricultura, por exemplo, tem a obrigação de desenvolver sistemas de irrigação mais eficientes para melhorar o seu consumo. Nós que consumimos bastante também, 25%, também temos o exercício de fazer aí a economia de água onde for possível em casa, né? Reaproveitamento e tal. Outro famigerado ação contra a mudança global do clima. Todo mundo já ouviu falar de mudança climática, sim ou não? Efeito estufa? Sim. Muito bem. Então o que é o efeito estufa? O efeito estufa é uma ação natural que permite a vida na Terra. Como é que isso acontece? O raio solar atravessa toda a atmosfera do planeta. Essa atmosfera já gera uma certa resistência, né? Porque senão a gente seria assado pelos raios solares. Então ele gera uma certa resistência para permitir que a temperatura aqui seja mais adequada à vida. Esses raios solares, eles chegam, batem na Terra, voltam, e aqui também o colchão da atmosfera segura o calor para que haja calor suficiente para que haja vida na Terra. O que acontece com o efeito estufa pelas emissões atmosféricas, pelos poluentes? A gente aumenta o colchão. Aí com um colchão maior de gases, a quantidade de calor que volta para o espaço é menor e fica mais calor retido na atmosfera. E além disso, né, os gases que compõem a nossa atmosfera, eles têm uma permeabilidade ao calor maior do que os outros gases de efeito estufa, CO2, óxido nitroso, metano e tal.
eles seguram mais calor do que os gases da composição normal da atmosfera. Então, por isso que a temperatura tem aumentado ao longo do tempo. Com o aumento da temperatura, o que acontece com o clima? Ele muda. Por exemplo, eu moro aqui em Rio Grande, né, eu tenho 47 anos, moro aqui em Rio Grande há 46 anos e 6 meses. Eu nasci em São Paulo, mas meus pais vieram para cá, eu tinha 6 meses de vida só. Eu chovia muito aqui, muito. Chove muito menos. A represa que a gente conhece aqui, ela era muito mais cheia. É só assoreamento, né? O que, não sei se vocês sabem, assoreamento é a quantidade de material sólido, né? Poeira, terra, que vai se acumulando no leito do rio. O leito do rio vai aumentando e vai diminuindo o volume da represa ou diminuindo o volume da calha do rio. Isso é assoreamento. É só assoreamento que diminuiu o volume da água do rio? Não. Consumo. Aumentou a população, aumentou o consumo de água. E diminuiu o regime de chuvas, diminuiu ainda mais a oferta hídrica, né? A disponibilidade hídrica, que é o termo utilizado para esse caso. Então, as mudanças climáticas, elas têm impactado no regime de chuvas. Por exemplo, lugares que choviam menos vão tender a chover menos ainda. Lugares que choviam muito vão tender a ter muito mais chuva. E os regimes de chuva que a gente via, né, o histórico, o volume de chuva que vai caindo ao longo do tempo, tem alterado. Por exemplo, a chuva que teve no litoral, né, em São Sebastião, que causou aquela tragédia toda, foi o maior volume histórico desde que se começou a medir chuva no Brasil, foi o maior volume histórico de chuva. Isso significa o quê? Que o clima, em algum momento, deu um pico de alteração. É claro que tem outras condições, mas só mudança climática. Teve outras condições que contribuíram para isso. Mas isso também é fruto das mudanças climáticas, né? Bom, aí voltando na questão de gases de efeito estufa. Então, desde 1850, criou lá, né, um indicador para ver quem que, os 23 países desenvolvidos, né, quem que eram os caras que mais emitiam gases de efeito estufa. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, não, os europeus aqui mais famosos e os asiáticos aqui, né, o Japão, são os que mais contribuíram desde 1850. Os Estados Unidos contribuiu com quase um quarto dessas emissões. Esses aqui são os países desenvolvidos. E os outros países? Né? Depois vem a China, a Rússia, a Índia, o Brasil está lá. Então, ou seja, nós, apesar, né, de toda a questão midiática, vamos dizer assim, né, falando de emissões, gás de efeito estufa, poluição e tal, o Brasil ele tem uma contribuição muito pequena em relação aos outros países. Então, não estamos ruim. Um dos pontos positivos é a nossa matriz energética. Nós produzimos muita energia através de hidrelétricas. Em outros países, por exemplo, eles usam termoelétricas, carvão, diesel, gás natural, para produzir energia elétrica, e isso gera bastante emissão. Alguns países mudaram a sua matriz energética. Por exemplo, a França, 70% da energia dela é energia nuclear. Né? Também assim, né? Gera um medo, né? Porque um desastre nuclear é algo que impacta bastante, né, o meio ambiente, mas é uma energia que não gera emissão de gases de efeito estufa. Bom, aqui ao longo do tempo, né, a gente viu aqui a contribuição desses países aqui, né? O Brasil tem uma contribuição muito pequena, quase não aparece aqui o verdinho, a linha verde aqui, né, ao longo do tempo. Mas o que esse gráfico nos mostra? Que à medida que houve a revolução industrial, o mais indústrias, foi melhorando a qualidade de vida das pessoas, consumo foi aumentando, o que aconteceu com as emissões? Subiram. Né? Aqui é de 2021, só para vocês terem uma ideia, né? China 41% das emissões, Estados Unidos 18%, o Brasil está com 1,9% lá. Então, continuamos com baixa contribuição na questão de gases de efeito estufa. Mas, porém, contudo,
Olha, a China é a vilã, beleza. Quantos produtos chineses tem no supermercado, nas lojas, que você compra? Sapato, tênis, roupa? Muito. Então, a emissão é da China, mas quem consome esses produtos? Eles vendem para o Brasil, eles vendem para os Estados Unidos, eles vendem para o mundo inteiro. Então isso é um outro termo bacana que, não sei se vocês conhecem, se chama pegada de carbono. Pegada de carbono é o rastro que o produto que você está com ele na mão aqui, que ele deixou de emissão de carbono ao longo da trajetória dele até chegar a você e depois até ele ir para o destino final, ser consumido e ser jogado fora, seja qual for o destino. Assim como também tem a pegada hídrica, né? Outro objetivo de desenvolvimento sustentável: fome zero, agricultura sustentável, consumo e produção responsáveis. Agora vai entrar um pouco aí na questão das empresas e também na nossa parte. Então, ao longo do tempo, como eu disse, né, na Associação Brasileira da Indústria Química, depois vocês podem entrar no site deles e ver os indicadores da indústria. A indústria, ao longo do tempo, ela foi se tornando mais eficiente em termos ambientais, né? Ou seja, aqui tem a fumacinha mais escura, mais clarinha, menos fumaça. Então saiu da disposição, foi para o tratamento e entrou na prevenção. Então as indústrias atualmente trabalham muito nesse sentido, né? Então existem certificações ambientais, onde a empresa precisa demonstrar o seu desempenho ambiental. E esse desempenho ambiental está exatamente aqui na questão da prevenção, onde não é possível prever, tratar. Onde não dá para prever e tratar, tem que dispor o resíduo, o efluente de maneira adequada. Então, a evolução das questões ambientais eram a gente chamava, né, essas duas figuras aqui estão num programa chamado Produção Mais Limpa do Sebrae, né? E é muito bacana o programa. Então, saiu aqui da tecnologia de fim de tubo, ou seja, o cara produz e despeja, para prevenção, né? Reciclagem interna, boas práticas, substituição de matéria-prima, mudança da tecnologia, mudança do produto, foco no ciclo de vida do produto. Então, é nesse caso aqui que a Unipar se encaixa, né? É nesse caso que a gente procura trabalhar. Reciclagem, boas práticas. Onde é possível substituir matéria-prima, a gente substitui. Onde é possível mudar a tecnologia, a gente muda. E até o nosso produto, se for possível, mudar as características dele, também a gente interfere nas suas características. E a gente olha, foca o processo e foca no ciclo de vida. Então, isso é o que nós fazemos hoje. Então, a produção mais limpa, ela tem lá desde a minimização dos resíduos e suas emissões, reutilização de resíduos e emissões. Então, é nessas duas perninhas aqui, né, do ciclo que a gente tem que trabalhar. Tem os 3 níveis de implementação, né, até chegar aqui no modificação de tecnologia, que é o que as empresas têm feito bastante, né? Por exemplo, nós temos caldeiras para produção de vapor. Até 2005, elas queimavam um combustível líquido, né? E aí 2005 em diante a gente passa a queimar gás natural. Depois, em 2013, a gente investe numa tecnologia para reduzir emissões e reduzir consumo de gás natural. E aí a gente vai, ao longo do tempo, implementando ações que sejam sustentáveis, né? Não só ambientalmente, mas economicamente também, para melhorar e contribuir com a prevenção dos impactos ambientais. E aí vem a tal do consumo, né? Hoje tem gente que vive dessa forma aqui, né? Então, esse meio, ele tem uma grande influência na nossa maneira de consumir, sim ou não? Não só a televisão, né? Mas o YouTube, os vídeos. Não tem o tal do influenciador digital? Por que se chama influenciador? Da onde vem a receita desses caras, por exemplo? Eles influenciam um certo grupo de pessoas a ter uma certa maneira de consumir, de agir, de pensar, né? Mesmo que não seja o consumo, mas seja lá uma maneira de pensar, uma maneira de agir, né? Uma ideologia. Então, são pessoas que têm influência sobre outro grupo de pessoas.
Além da televisão, é claro, né? Também tem uma grande influência, os comerciais. O estímulo ao consumo é muito grande. Então, esse aqui é exatamente o que acontece, né? Chegou o novo celular da moda, vou comprar outro. Aí, pum. E aí vira esse monte de coisa aqui. O celular tem uma série de compostos, metais pesados, que se não dispostos de maneira adequada, vão causar dano ambiental. Qual que é a melhor solução? Ah, poxa, tudo bem, posso ter um celular, não é crime nenhum ter um celular, né? Mas eu, em vez de trocar a cada 2 anos, posso trocar a cada 3? Posso. Isso já vai ajudar bastante na redução desse montaréu de coisa aqui que depois vai ter que ser jogada fora de algum jeito. Né? Do ponto de vista do planeta, não existe fora. Né? A gente está lá na nossa casa, né? Lá no meu bairro, aqui eu moro ali na Figueiredo, terça, quinta e sábado coleta de lixo. Então, segunda-feira à noite, né, junta o lixo e tal, ou coloca pela manhã ou no finalzinho da noite, vai lá, coloca na lixeira. E a gente acha que a nossa casa, né, que a nossa casa não é só a nossa casa, né, é o nosso planeta. A gente acha que a nossa casa está limpa. Está limpa? Não. Aquele material vai ser coletado, né, vai gerar esse montaréu de coisa, vai ocupar aterro, e o aterro vai chegar uma hora que a capacidade dele vai se esgotar, vai ter que ser encerrado, vai ter que abrir um outro aterro. Para abrir um outro, vocês já foram no aterro? Não. O aterro, ele é gigante. Então você imagina alguns campos de futebol, né? Algumas centenas de campos de futebol. Tem um aterro que fica em Caieiras, que nós utilizamos, eles recebem 10 mil toneladas, ou seja, 10 milhões de quilos por dia. Por dia de lixo. De vários municípios, é claro, e tal. Mas é muito lixo. Muita quantidade. Esse aterro em especial, né, que é um aterro industrial, nós homologamos eles para utilização para alguns dos nossos resíduos. Por quê? Porque lá eles têm recuperação do metano que é gerado da decomposição da matéria orgânica para gerar energia elétrica. Então ele tem umas soluções ambientais mais adequadas, digamos assim, do que outros aterros, né? Mas do ponto de vista do planeta não existe fora. Então o que a gente precisa fazer com esse montaréu de coisa aqui? Tentar voltar isso para a economia, né? Por que quando a gente passa no aterro, a queima lá, solta uma fumaça assim? Então, todo o lixo orgânico, né, por exemplo, restos de alimentos, a decomposição daquele material, ou seja, a degradação dele, gera um gás chamado metano. O metano é um gás que tem também lá no mesmo gás que a gente usa na cozinha, né, o GLP, o gás com efeito do petróleo. E esse metano, ele é inflamável. Né? Então o que acontece? Esse metano vai gerando ali e eles colocam umas torres no meio do aterro e acendem e queimam aquele gás. É por isso que vai saindo ou uma fumaça ou o próprio gás, onde não tem essa queima, o gás vai mandando lá para cima. O metano, ele tem um potencial de aquecimento global 34 vezes maior do que o CO2. Só para vocês terem uma ideia. Então, tem uma composteira em casa, vocês já viram composteira, né? Uma caixinha que você tem lá um pouquinho de terra, coloca lá o resto de alimento, põe em terra e tal. Né? Tem umas que tem umas minhoquinhas para ajudar lá na decomposição e aquilo ali vira adubo. Né? Então, é uma maneira mais sustentável de dispor os nossos resíduos. No Brasil, 33%, aliás, no mundo, né? 33% de todo alimento produzido é jogado fora. É perdido ao longo vocês imaginam, né? O agricultor produz o alimento, ele colhe, e quando ele vai colher, vai ter alimento bom e alimento ruim. Então, ruim, ele tem que separar, já é uma perda que ele está tirando. Aí ele põe o alimento ali numa caixa, por exemplo, o tomate, põe nas caixas e estoca, manda vender. Durante o transporte, alguma coisa estraga, mais perda de alimento. Chega lá no lugar, lá na feira, onde a gente vai escolher, né,
Tem alimento bom, tem alimento ruim. Né? Aqui em Rio Grande a gente vê no final da feira como é que fica a rua. Então 33% de todo alimento produzido no mundo é perdido. Né? 1,3 bilhão de toneladas, é muita coisa que é jogada fora. E aí o que precisa para produzir alimento? Área. Né? Para ter área para alimento, você não pode ter árvore, né? Você precisa ter área, você não pode plantar no meio de outras vegetações. Então, quanto menos a gente perder, mais eficiente vai ser o nosso consumo, menos área vai ser necessária para plantio, menos transporte vai ser necessário para o alimento. Então, tudo isso interfere nesse númerozinho aqui. Né? Muita comida vai para o lixo. A história das coisas, né? Aqui é legal, aqui o cara tá saindo aqui, vamos supor que tivesse aqui um supermercado, né? Uma loja, tá saindo aqui com um monte de coisa. Esse monte de coisa, ela tem uma duração. E hoje em dia dura bem menos, né? Então daqui a pouco o cara volta aqui com a lata de lixo, com um monte de coisa, né? E aí vira essa montaréu de coisas aqui para ocupar espaço, gerar poluição. Outra questão do comportamento, né? A gente vê muito isso daqui, né? Joga o lixo no chão porque não tem lixeira por perto. Não pode ser uma desculpa, né? Você anda pela escola, por exemplo, anda lá pelo pátio. Você vai ver Tem lixeira aqui na escola, sim ou não? E tem lixo no chão? Então, né? Por que será? Aí aqui tem outra questão, né? Olha, vê só, as pessoas... E é algo realmente impactante, né? Tem muitos desastres que acontecem por empresas que se pegam em fogo, né? Tem Brumadinho lá, por exemplo, né? Grandes desastres que tem empresas envolvidas. Mas tem os pequenos desastres também, né? Então o cara tá aqui, nossa, tragédia no Rio Doce, um total desrespeito à natureza, proibido jogar lixo, é o cara jogando lixo ali. Tem lixo jogado em lugar irregular aqui na cidade, sim ou não? Ixi, mais tem. Entulho, pneu, sofá. Então, é impacto ambiental da mesma forma. Né? É um pequeno desastre ambiental. No Brasil, nós reciclamos 2,1% de todo o resíduo coletado. Esse é o dado aqui de 2019. Né? Então, aqui é um objetivo, né? Não sei se vocês conhecem, todo mundo fala, precisa de políticas públicas para poder resolver o problema do lixo. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, nós temos a Política Estadual de Resíduos Sólidos de 2006, no estado de São Paulo. Então, política tem. O que precisa ter é fazer ela acontecer. E aí, quando ela não acontece, aí lembra lá do engajamento da nossa parte? Quem tem que cobrar? Somos nós. Né? Não adianta a gente cobrar. Quando é que a gente fica bravo? O lixeiro não passou hoje. Poxa vida. Acumulou lixo. Nossa, não passou hoje de novo. Os caras entraram de greve, começou a acumular. Aí vira aquela bagunça, cheiro ruim. É aí que a gente vai se preocupar, né? Mas vai se preocupando só até o portão da nossa casa. A gente precisa começar a se preocupar do portão para frente também. Então esse índice é muito ruim. Aqui na nossa fábrica, o nosso índice é de 30%. Nosso índice de reciclagem. Né? Ou seja, a meta para 2040 é 20%. Na fábrica a gente recicla 30%. De tudo que a gente gera de resíduo lá. Bom, então o que é preciso fazer? Sair da nossa zona de conforto, mudar, e onde não mudar, não dá para mudar, se adaptar. Por que adaptar, essa palavra está aqui? Porque mudança climática não vai se reverter nos próximos 100 anos. Vocês podem ficar certos disso. Nos próximos 100 anos, se a gente fizer tudo o que tem que fazer hoje, agora, vamos supor que a gente mudasse tudo que tem que mudar, melhorasse tudo que tem para melhorar.
o impacto demoraria em torno de 100 anos para ser o impacto necessário que a gente gostaria para reduzir, né, o aquecimento global e por aí vai. Então, vai ter que ter uma adaptação, ou seja, a gente vai ter que começar a criar soluções. E aí, esse é um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje. Né? Sim, eu sou cidadão de Rio Grande da Serra, estudei aqui nessa escola, eu conheço bastante coisa de meio ambiente, mas sozinho eu não posso fazer nada. Né? Eu tenho conhecimento e eu quero passar esse conhecimento para vocês. Essa é a ideia de estar aqui hoje. Então a gente precisa que vocês, né, futuro aí do nosso país, da nossa cidade, comecem a pensar em soluções. Comecem a criar soluções também junto conosco para que as coisas mudem, para que a abundância ocorra, para que a gente se adapte, para que a vida, né, seja mais digna para as pessoas e para que a gente tenha um ambiente mais equilibrado possível. Então, precisamos mudar de atitude e cooperação. Por que eu coloquei essa palavra cooperação? Porque também não adianta a gente juntar todos nós aqui lá na frente da prefeitura, sentar lá na frente e ficar com placa só. Precisa, claro, se mobilizar e incomodar né, e expressar a nossa indignação com as coisas, sim. Mas precisa também a gente fazer alguma coisa. Muita coisa está debaixo das nossas mãos. Né? O maior poder que o ser humano tem se chama escolha. Nós é que escolhemos os nossos representantes públicos, nós que escolhemos a maneira que a gente vai consumir, nós é que escolhemos o que nós vamos colocar dentro da nossa casa, a nossa maneira de viver. A nossa escolha precisa fazer a diferença. É a primeira coisa que tem que acontecer. Depois que a gente começar a fazer a pequena coisa, a gente passa para a próxima coisa. Mudar a nossa escolha dentro da nossa casa, ajudar dentro da nossa escola também que as escolhas sejam diferentes, e aí para o nosso município, nosso estado, o país, o mundo. E as coisas vão se transformando, mas precisa começar com a gente agora. Então, a chavinha aqui, né? Precisa ligar aqui o nosso cérebro, começar a trocar mais aqui informação com as pessoas, conhecimento, práticas, ações, e aí a gente consegue chegar lá no final com uma ideia que possa trazer benefício. E é isso daí. Então, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. A ideia era trazer assim de forma geral, né, um panorama sobre resíduos, sobre água, sobre saneamento, sobre mudança climática, para a gente ser estimulado a pensar e consumir de maneira diferente. Qual o recado de hoje aqui, então? Qual a mensagem que vocês saem daqui? Que precisa mudar o nosso comportamento. A primeira coisa é que precisa mudar, né? As nossas escolhas, as nossas atitudes, né? Precisa mudar para que haja mudança efetivamente do portão de fora, né? Do portão da nossa casa para fora. Precisamos mudar dentro e depois mudar fora. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí para o conhecimento de vocês. Depois a gente pode deixar da escola, né, a apresentação, lá tem as referências, né, tem as fontes aqui que foram consultadas, esse material que aqui, esse relatório que também é muito bacana para falar sobre água, né? Nosso município é um produtor de água, nós temos muitas nascentes aqui, né? O professor Adelino tem feito um trabalho de tentar melhorar, recuperar nascentes e tal. Mas sozinho, ele vai conseguir? A gente precisa se envolver também. É claro, sempre vai ter, e isso que é legal, né? Sempre vai ter aquela pessoa que tem um perfil de puxar, né? De liderar, de ter ideias, né? E vocês podem ser essas pessoas, né? Fazer essa diferença. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção de vocês.